Alô, queridos amigos, na aula de hoje nós vamos estudar regime disciplinar diferenciado, o RDD. Primeiramente, atenção para a seguinte situação. Nós precisamos contextualizar essa conversa aqui dentro do âmbito do processo de execução. A primeira coisa que vocês têm que saber é que o preso ele tem direitos, nos termos do artigo 41 da Lei de Execução Penal, mas tem também deveres a serem cumpridos, estabelecidos no artigo 38, 39, 146C da Lei de Execução Penal. Se ele descumprir esses deveres, ele vai cometer falta grave. Pode ser uma falta leve, uma falta média ou uma falta grave. Se ele cometer esta falta grave, ele vai ser submetido a uma consequência. E que consequência é essa? Sanção disciplinar. Nós temos várias sanções disciplinares previstas na Lei de Execução Penal. Existem várias consequências do descumprimento dos deveres. Regressão de regime, perda de parte dos dias remidos, um terço dos dias remidos, tá? Uma série de perda de benefícios dentro da execução penal. A pessoa não poderá mais ter saída temporária, por exemplo. Então, cuidado com isso. A sanção disciplinar mais rigorosa é o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Neste RDD, a pessoa pode ser colocada lá, o apenado, inclusive, independentemente de ter praticado falta grave. Sim. E este RDD serve tanto para preso definitivo como preso provisório, nacional ou estrangeiro. Esta é a situação que é colocada para nós dentro do RDD. Agora, quais são as hipóteses do cabimento do RDD dentro do nosso sistema jurídico? Muito bem. Primeira situação, se ele praticar crime doloso que implique na subversão, né, de uma desorganização interna do estabelecimento prisional, né, aqui diz subversão da ordem ou da disciplina internas, uma revolução que esteja ocorrendo lá, uma rebelião dentro do presídio. Imagine só que presos estariam tocando fogo em colchões, é uma coisa que não acontece no nosso Brasil, né? Mas imagine só, está acontecendo alguma briga nos pavilhões, determinados presos veem que está acontecendo e colocam fogo nos colchões. Há um grave comprometimento da ordem interna nessa situação. Há uma violação grave dentro da disciplina interna, né, dentro do presídio. Então eles estão cometendo os crimes dolosos, claro, né, danificando o patrimônio do estabelecimento penitenciário. Então essa é a primeira situação de colocação no RDD. A segunda situação é quando o preso ele representa alto risco para o estabelecimento penal que está preso ou para a sociedade. O inciso diz assim: presos que apresentem alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Muito se critica esta situação aqui, porque o que é debatido doutrinariamente é que isso aqui seria uma expressão trazida pelo direito penal do inimigo, as pessoas que seriam filiadas a esta corrente. E o Brasil é um Estado democrático que repele esse tipo de pensamento. Mas veja bem, não basta meramente meras suspeitas, meros indícios, mas quando existe uma probabilidade, uma prova, que é uma probabilidade forte, no sentido de que ele possa causar um sério risco à segurança do presídio, à ordem e à sociedade, posso colocar este apenado no RDD. Então tem que existir assim, uma probabilidade muito forte
para a colocação desse indivíduo no RDD. Meras suspeitas não é suficiente para isso. Estamos bem? A terceira situação é que esse indivíduo ele seja uma pessoa presa sobre a qual recaia fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa, milícia privada. Tem muito cuidado aqui. O cara ele está envolvido, ele é integrante de organização criminosa, de associação criminosa e de milícia privada. Aqui não está se referindo em associação ao tráfico. Então, muito cuidado com isso. Não tem essa previsão do artigo 35 da Lei de Drogas. Mas cuidado com uma situação. A doutrina ventila a situação em que pessoas que integram organização terrorista estariam inseridos aqui. Isso porque a Lei 12.850 de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas, ela expressamente prevê, no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2, que a Lei das Organizações Criminosas se aplicam para as organizações terroristas. Então, cuidado com esta situação que pode ser cobrado para vocês em prova. Aplica-se aqui a Lei 12.260, que é a lei do antiterrorismo, que é a lei que prevê os crimes de terrorismo? Sim, cuidado com isso, porque a doutrina está ventilando esta situação e você precisa saber disso. Então, muito cuidado. Além das organizações criminosas, estenderemos também as organizações terroristas, por força do artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei das Organizações Criminosas, que estende a sua aplicação às organizações terroristas. Estamos bem em relação a isso? A segunda situação ele fala independentemente de falta grave. Então veja bem, o simples fato de integrar estas organizações, associações, faz com que este indivíduo seja transferido para o regime disciplinar diferenciado. Estamos bem em relação a isso? Características do RDD: duração máxima de 2 anos sem prejuízo da prática de novos atos, de novas hipóteses de cabimento ou da mesma situação pelo período de 2 anos. Aliás, até 2 anos. E cuidado com a situação. O RDD, também essa disciplina trazida pelo artigo 52 da Lei de Execução Penal, ela também é clara no sentido de que esse período pode ser prorrogado por 1 ano e repetidamente pelo período de 1 ano. Então, além de um indivíduo cumprir esses 2 anos aqui, lembre-se que até 2 anos, ele pode cumprir ainda mais 1 ano e ser repetido por várias vezes. Só que, quando ocorrer 2 situações aqui, está previsto na Lei de Execução Penal. A primeira situação é que ainda o indivíduo ele represente alto risco para a ordem e a disciplina do estabelecimento prisional de origem ou para a sociedade. Esta é a primeira situação. Então, em que situação, professor? A pena dele vai ser prorrogada por 1 ano repetidamente. Por 1 ano. Esta é a situação. E na situação ainda que prevê aqui o artigo 52, quando ele ainda mantém vínculo com a organização criminosa, aí agora, por interpretação extensiva, organização terrorista também, associação criminosa e milícia privada. Estamos bem em relação a isso? E ele diz assim, e ainda deve ser considerado o perfil desse criminoso, o período de duração dessa organização criminosa, a superveniência de novos processos criminais. Então a pessoa ela pode ficar ali mastigando o RDD pelo vasto período. Quero dizer para vocês que antes do pacote anticrime era
até 360 dias, e desde que respeitado 1/6 da pena. E poderia ser prorrogado ainda por 1/6 da pena geral aplicada, ou no caso, como a melhor doutrina dizia, 1/6 da pena que restava. Agora, repetindo, como é que fica a situação? Até 2 anos. E nessas duas situações aqui, continuar representando alto risco para o estabelecimento comercial, estabelecimento penitenciário de origem e para a sociedade, e ainda integrar a organização criminosa, a associação criminosa, milícia privada, prorrogado por 1 ano sucessivamente, sucessiva vezes. Estamos bem em relação a isso? Então cuidado com essas informações, tá? Outra coisa que você precisa saber é que ele deve ser colocado numa cela individual. Agora cuidado, isso tem previsão desde o estabelecimento prisional no regime fechado. A pessoa, o apenado, é para poder ficar numa cela individual. É porque o Poder Executivo descumpre isso. Mas no regime prisional fechado, é para ser cela individual. Aqui no RDD ele destaca mais ainda, cela individual. Em relação a isso, nós não temos muitas alterações em relação à lei que estabelecia, que previa isso anteriormente, né? Que foi trazido por uma modificação legislativa de 2003. Agora, totalmente modificado pelo pacote anticrime. Só que essa previsão já existia antes. Estamos bem? Outra característica, visitas quinzenais por 2 pessoas. Visitas quinzenais por 2 pessoas. E olha um detalhe aqui, presta atenção. Antigamente, a visita era semanal. Agora a visita ela é quinzenal. Então cuidado com isso, tá? E aqui não fala crianças. Antigamente não se contava fora o número de crianças. Hoje não fala absolutamente nada. E particularmente o professor Rogério Santos diz que é muito importante manter a relação entre pais e filhos. O Estatuto da Criança e do Adolescente não exige nem autorização judicial para crianças e adolescentes visitarem os pais presos. Só que o autor, ele enfatiza que o RDD é um estabelecimento em que a pessoa cumpre de forma mais rigorosa por ter violado a disciplina do estabelecimento penitenciário. A criança e o adolescente que chega nesses ambientes, ela vai ter um impacto muito grande. Então, recomenda-se que não fosse permitido a visita de crianças e adolescentes nesses estabelecimentos prisionais. Estamos bem? Estamos bem em relação a isso? Muito bem. 2 pessoas por vez. A LEP prevê a seguinte situação, que esta conversa ela vai ser gravada por meio de áudio ou áudio e vídeo, e deve-se providenciar o local de visita para que não haja contato físico entre o apenado, que está no RDD, e a pessoa que está visitando, para que não passe objetos, e assim é o sentido da lei. Estamos bem em relação a isso? Então preste atenção. Pessoas que não são da família podem visitar, mas com autorização judicial. Defensor público pode entrevistar-se reservadamente com ele? Pode. Mas se o juiz proibir, porque há esta previsão na lei de execução penal, vai ser gravada a conversa dele, por meio de áudio ou áudio e vídeo. Estamos bem em relação a isso? Então cuidado. É possível a entrevista com o defensor? Sim. E prevê de forma ordinária que essa entrevista seja sem nenhum tipo de gravação. Agora, se o juiz exigir, se vier esta exigência por meio de autorização judicial, aí sim vai ser gravada. Estamos bem? Então está aqui.
A outra característica é fiscalização do conteúdo da correspondência. Veja bem, existia sempre um debate doutrinário antigo em relação à preservação da intimidade, da privacidade do preso. As correspondências, elas são invioláveis. Só que desde antes do pacote anticrime, o STF já dizia: os direitos fundamentais não são absolutos, eles devem ser regulados de acordo com a situação do caso concreto, de tal forma que permitiu o controle por parte da correspondência de pessoas presas, de pessoas apenadas. Então já existia essa autorização anterior do STF, e agora há uma previsão mais rigorosa quando se trata de regime disciplinar diferenciado. Tudo bem em relação a isso? As entrevistas, elas sempre são monitoradas, exceto com aquelas do defensor. Isso aqui nós já exploramos. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência. Então isso já era uma coisa que já era prevista no CPP, na Lei de Execução Penal. Agora, muito mais ainda no RDD, isso tem previsão. Costuma-se sempre a contestar algo que é novo, né? O novo sempre é visto com muita relutância por várias pessoas. Mas hoje isso é extremamente necessário. Audiência por videoconferência. Por que eu vou pegar uma pessoa que está presa lá no RDD e trazer para cá, hein? Se eu já estou levando essas pessoas que são altamente perigosas para esse tipo de local. Então, nessa situação, o RDD diz que a audiência vai ser realizada por meio de videoconferência. Caberá ao defensor acompanhar o apenado lá dentro do estabelecimento penitenciário. Estamos bem? Então é isso que fala aqui o RDD. E olha, outra coisa, tá? Presta atenção. Se esse apenado ele for líder de organização criminosa, de associação criminosa, milícia privada, ou tiver atuação em 2 ou mais estados da federação, obrigatoriamente o RDD vai ser em estabelecimento prisional, tá? Estabelecimento prisional. Isso é o que fala aqui a Lei de Execução Penal. E mais um detalhe: se este preso ele não tiver tido contato com familiares, depois de 6 meses que estiver incluso lá no RDD, é permitido que ele faça 2 ligações por mês, pelo prazo de até 10 minutos. E esta ligação será gravada. Estamos bem em relação a isso? Ótimo. Agora presta atenção. Imagine que está ocorrendo uma rebelião dentro do estabelecimento prisional. E o diretor do presídio vai precisar colocar essas pessoas no RDD. O que ele tem que fazer? Ele tem 2 opções. A primeira opção dele é o isolamento deste indivíduo. Cabe o isolamento administrativo pelo prazo de 10 dias e depois o juiz decide sobre esta situação. E a segunda situação é colocar no RDD. Só que a lei diz que quem coloca no RDD é o juiz, inclusive preventivamente. Agora, o que a doutrina entende em relação a isso? É possível que o diretor coloque essa pessoa no RDD? Eles entendem que sim. Colocaria de forma preventiva este apenado, porque não daria tempo para que o magistrado se manifestasse em relação a isso, dado a situação de perigo do caso concreto. Então colocaria ele no RDD. Colocando ele no RDD, esta decisão seria referendada ou não pelo magistrado posteriormente. Então cuidado com esta informação, esse debate doutrinário que você precisa saber. Estamos bem em relação a isso? Cuidado! Muito se contesta o RDD, é constitucional, não é constitucional. O que a doutrina costuma falar aqui em relação a isso? Primeira situação. É outro regime disciplinar? Não pode. É isso que eles falam.
Mas quem se posiciona a favor do RDD fala nada a ver de regime. Não é novo, não se trata de novo regime disciplinar. Digo, de regime de cumprimento de pena, mas apenas uma sanção disciplinar que é imposta ao apenado, que está descumprindo, que está praticando fatos reprovados pela coletividade. Aí dizem assim também, olha o que eles falam, tem corrente que diz assim, viola o princípio da dignidade da pessoa humana. E a doutrina que se posiciona ao favor do RDD diz, viola não, violaria se a cela fosse sem insolação, fosse uma cela escura, fosse um caso em que fosse permitida a tortura psicológica, a tortura física desse apenado, fosse permitido aí a superlotação na cela, mas não, o RDD não tem nada dessas coisas, não tem nada dessas situações que são apresentadas aqui. Então, hoje o melhor entendimento é que se postula pela constitucionalidade do RDD. Estamos bem em relação a essas observações, anotem, todas vocês vão precisar. Novidade integralmente trazida pelo pacote anticrime, algumas modificações bastante salutares, outras pouquíssimas repetições, mas a maioria foi modificado, vai cair muito em prova. Cuidado, estuda isso. Deus seja louvado.